a intervenção que é feita é apenas no primeiro terço. Então, basicamente, o que você faz? Você faz a compensação do momento, trocando o volume de concreto, né, o peso ou a profundidade da estaca, por uma compensação através desse guarda-chuva que a gente está vendo ali. Então, esse guarda-chuva, ele, através das suas hastes rígidas, né, ele faz essa compensação, né, do momento. Porque na hora que a torre tomba para um lado, ela comprime uma haste, ao mesmo tempo que ela tensiona a outra. Traciona a outra. Então você tem, de um lado, tração e do outro, compressão. E essa compensação, ela exatamente faz a dissipação. E por isso que você tem essa colocação, esse arranjo periférico ali numa circunferência. Porque o vento pode Porque o vento muda de direção o tempo inteiro. Tem 3 aspectos que eu considero muito relevantes, né? Primeiro, que é uma tecnologia que pode ser aplicada no mundo inteiro e por qualquer fabricante de máquina, porque nós estamos atuando na fundação. Então, isso não tem interferência na performance da máquina, isso não tem interferência no fabricante da torre, nem em quem vai instalar. Então, ou seja, qualquer fabricante de máquina do mundo, chinês, americano, europeu, ele pode aplicar a nossa tecnologia construtiva para reduzir o seu custo de implantação e todas as ações mitigadoras de futuro, né, no descomissionamento. Por que você acha que o mundo está caminhando para fazer instalação de eólica offshore? No mar, a gente tem menos obstáculos ao vento, né? Então você tem um vento mais constante e normalmente, talvez, maior velocidade também, né? Você tem um fluxo linear do vento, né? Uma camada limite mais baixa, por conta da baixa rugosidade ali do oceano. Mas assim, o desafio construtivo é bem maior também, né? Pois é, se constrói, óbvio que não é só esse o motivo, mas o grande fator que estabelece ou que joga a eólica para o mar é, primeiro, porque você fazer eólica na beira da praia, ambientalmente, não é uma resposta muito adequada para a sociedade. Barulho. Né? Barulho, locais de turismo, praias. Atrapalha as aves migratórias também. As aves migratórias, uma série de aspectos que dificultam o licenciamento ambiental. Então você joga para dentro do mar porque, como você disse, né, a rugosidade é menor, portanto as interferências são menores, portanto você tem um fator de carga maior. Né? Caramba! Então, se você conseguisse levar a torre para o alto do morro, você teria uma resposta de velocidade de vento maior, de intensidade de vento maior e de, possivelmente, altura de torres menores. Mas por que você não leva a torre para o alto do morro? Dificuldade logística, né? A geologia do alto do morro não facilita ou não é indicativo para você fazer uma base de 400 metros cúbicos. Ora, então, se eu consigo reduzir o volume da base a cerca de 10%, se eu tenho uma possibilidade de redução de altura da torre, por conseguinte, do tamanho da torre. Menos aço. Menos custo. Menos custo de implantação. Maior amplitude de maior velocidade. Maior velocidade. Eu tenho redução de CAPEX, eu tenho redução do impacto ambiental e eu tenho uma performance. Quem sabe aí, hoje se fala que a eólica se equilibra com fatores da ordem de 33% a 35%. Né? Você pode chegar a 50% a 60%. E aí vem um plus. Né? Então, ou seja, eu brinco que a nossa tecnologia da tensegridade vai proporcionar que a eólica suba o morro. Vai subir o morro e vai ampliar a capacidade de você implantar sem grandes interferências em locais onde a área, o terreno poderiam ser utilizados de uma forma mais nobre. Né? Bom,
mas tem um plus. Qual é o plus? O que você faz com os parques eólicos de máquinas de menor porte, de 500 kW, de 1 megawatt, onde você tem bases de 40, 50 metros cúbicos que estão sendo descomissionados? Você tem que desmobilizar tudo ou repotenciar, né? Pode ou aproveitar? Repotenciar. Mas, caramba, para repotenciar eu tenho que fazer uma base de 400 metros cúbicos. Mas se eu puser a tensegridade, eu posso simplesmente repotenciar o parque, né? Utilizando toda a estrutura de interligação existente, todo o licenciamento ambiental já disponibilizado. E com isso você pode fazer um reaproveitamento dos parques eólicos existentes, aumentando a capacidade das máquinas, simplesmente aplicando então a tecnologia da tensegridade, instalando uma nova torre. Nós temos que entender o seguinte: o processo de tecnologia ele envolve desenvolvimento, né, patente e certificação. Muita gente confunde patente com certificação, são duas coisas diferentes. A patente é papel, a certificação é a comprovação do fato em loco, né, inclusive com, se possível, unidades em escala 1:1. Né? Então, a gente bateu na porta de praticamente todos os fabricantes de máquina, todos, com PowerPoint debaixo do braço, que é o que a gente tinha, e algum acervo de tensegridade das Windfence. Em todos, né, fomos muito bem recebidos, mas todos estavam focados em ganhar performance da máquina elétrica e não da implantação em si. Do projeto como um todo. Não, o problema da construção não é um problema nosso, é um problema do construtor, é um problema do investidor. Nosso negócio é vender máquina. Então, nós vamos procurar melhorar a performance da nossa máquina e não da torre em si ou da construção em si do parque. Bom, a gente ainda tem muito chão pela frente na Wind Tower, né? Esperamos aí investir aí pelo menos, temos uma necessidade, né, de pelo menos mais 5 ou 6 milhões de dólares de investimento para você chegar a uma que a gente chama de cabeça de série, e a cabeça de série é a unidade que você vai certificar. Então, esperamos chegar ao final de 28 com a tecnologia da tensegridade aplicada à Wind Tower, né, certificada, uma certificação DNV ou BVQI, assim como aconteceu com a Windfence. A Metalvix é uma empresa que, ao longo dos seus 25 anos, foi uma empresa que trabalhou essencialmente em parceria. Todos os nossos projetos do dia a dia, né, aqueles que sustentaram a história da empresa na área de obras industriais, 100% foram desenvolvidos em parceria. Consórcios plenos, consórcios solidários ou não solidários, histórico aí de parceiros muito importantes para nós, e eu vou me permitir não citá-los para não ser injusto, né, com um ou com outro, mas o que eu diria é: não há como fazer desenvolvimento e inovação sem você ter parceiros do seu lado que te ajudem a carregar o piano, né, e pôr a torre de pé. Então, como mensagem, especificamente, eu me permito aí dizer o seguinte: estamos disponíveis para parceria na tensegridade aplicada à Wind Tower, né? Pretendemos ter uma unidade implantada agora até 2028, e com isso a gente certifica e possibilita que todo e qualquer fabricante de máquina possa utilizar essa tecnologia em qualquer lugar do mundo, né? Normalmente, a indústria sempre cobra uma TIR, né, adequada, sempre cobra uma taxa interna de retorno,
Se eu fosse depender de avaliar a TIR de tudo aquilo que a gente iniciou, eu não teria feito o Indefense com tensegridade, eu não teria iniciado a gaseificação, eu não teria feito o investimento que fizemos em Indefense ou o Indtower. Não há como se ter resultado se você não faz investimento e mãos à obra. Mas a questão para o jovem é mais ou menos o seguinte: sonhe sempre, né? Porque são sonhos que vão trazer elementos de fato de transformação para o mundo da engenharia, para o desenvolvimento, para a inovação. Se a gente não sonha, você não cria. Se você não cria, você não consolida. Se você não consolida, aí sim você não ganha dinheiro. Então, primeiro princípio para qualquer engenheiro que tenha o desejo, né, de construir uma vida profissional relevante, sonhe, porque a partir daí os sonhos viram realidade.